Você já notou algo pequeno, mal uma mudança perceptível, em um ente querido, apenas para perceber mais tarde que era o começo de algo muito mais profundo? Talvez eles estivessem mais quietos do que o habitual, ou de repente cheios de energia após semanas de silêncio. Naquele momento, parecia aleatório, mas olhando para trás, não era aleatório de forma alguma. Era o corpo falando em sussurros. O envelhecimento tem uma maneira de nos surpreender. Às vezes, as maiores mensagens vêm embrulhadas nos menores momentos. Para aqueles de nós que cuidam de um pai idoso, um avô querido, ou até mesmo navegando em nossa própria jornada pelos estágios finais da vida, pode ser difícil distinguir o que é uma parte normal do envelhecimento e o que é a preparação silenciosa do corpo para o fim. É por isso que esta conversa é tão importante. Não se trata de medo, trata-se de consciência. Trata-se de honrar o que o corpo e o espírito estão tentando dizer. Neste vídeo, vamos explorar 6 sinais que podem começar a aparecer nos meses finais de vida, frequentemente meses antes que alguém pense em perguntar se algo está errado. Eles nem sempre são altos ou óbvios. Na verdade, muitas vezes passam despercebidos até que alguém conecte os pontos. É isso que faremos aqui, juntos. Vamos começar com algo que muitas vezes pega as famílias de surpresa. Um retorno repentino de energia. Você pode pensar que isso é algo bom. E, de certa forma, é. Imagine alguém que tem estado cansado, dormindo a maior parte do dia, não dizendo muito. Então, uma tarde, eles pedem uma refeição favorita, riem de uma velha piada, ou até se levantam da cama com um brilho nos olhos. Todos ao redor respiram um pouco mais aliviados. Talvez eles estejam melhorando, dizemos. A esperança surge, e por um breve momento parece um milagre. Mas esse surto de clareza, essa recuperação, é frequentemente um sinal de que o corpo está se aproximando do fim e não se recuperando. Por que isso acontece? A ciência sugere que o corpo, em seu estágio final, pode experimentar uma mudança na química. Hormônios e energia que estavam armazenados ou suprimidos de repente surgem. O resultado: a mente pode ficar mais clara, o apetite pode retornar e velhas características de personalidade, aqueles que você pensou que haviam desaparecido, voltam a brilhar. É como o pôr do sol que brilha mais intensamente antes da escuridão. Havia uma mulher chamada Eleanor, de 83 anos, que estava acamada há semanas. Ela não havia falado mais do que algumas palavras de cada vez. Então, uma manhã, ela pediu para sentar na varanda, chamou seu filho pelo nome e até pediu seu velho disco de jazz favorito. Sua filha ligou para todos, chorando de felicidade, dizendo: ela está voltando para nós. Mas apenas 2 dias depois, Eleanor dormiu profundamente e não acordou mais. Aquele momento na varanda não foi uma falsa esperança, foi um presente, uma janela final. E quando as famílias entendem isso, torna-se uma oportunidade para dizer o que precisa ser dito, para segurar uma mão sem pressa, para estar presente sem esperar pelo momento certo. Porque muitas vezes, esse momento é agora. O próximo sinal é um que parece muito mais sutil, mas carrega tanto peso, o afastamento. Isso não acontece como se você estivesse virando um interruptor. Desdobra-se suavemente, como a maré se afastando da costa. Uma pessoa que costumava te ligar todo domingo de repente, esquece por algumas semanas. Alguém que sempre tinha uma cadeira na mesa do jantar da família começa a dizer: vocês podem ir sem mim esta noite. Eles ainda podem sorrir, eles ainda podem gostar de estar ao redor dos outros, mas mais frequentemente escolhem o silêncio. Esse tipo de afastamento é fácil de interpretar mal. As famílias podem se perguntar se seu ente querido está chateado, deprimido ou guardando algo. Mas, na verdade, essa é muitas vezes a maneira do corpo e da alma de se voltar para dentro. Não se trata de afastar os outros. Trata-se de conservar energia, proteger a paz e deixar o mundo exterior de forma gentil. Uma vez, ouvi uma história sobre um homem chamado George, que era a vida de todas as reuniões. Ele tinha piadas, histórias, abraços para todos. Mas, com o tempo, ele parou de aparecer. Ele parou de ligar. Sua filha achou que ele estava apenas cansado de socializar. Mas um dia, sentado silenciosamente ao lado dela, ele disse: eu só gosto de ouvir o silêncio agora.
parece cheio, não vazio. E algumas semanas depois, ele faleceu. Às vezes, confundimos silêncio com tristeza. Mas há uma diferença entre isolamento e quietude. Esse tipo de afastamento não é algo a ser consertado, é algo a ser notado, a ser respeitado. E quando paramos de tentar puxar alguém de volta para o barulho da vida, criamos espaço para a conexão silenciosa que importa mais. Segurar a mão deles, sentar sem precisar preencher o ar com palavras, estar plenamente presente sem pedir que eles sejam algo além de quem são naquele momento. É nesse silêncio que o amor se aprofunda, que a presença se torna mais poderosa do que a conversa, que as memórias são passadas não através de histórias, mas através de olhares, toques e lágrimas silenciosas. Outro sinal que muitas vezes aparece bem antes que alguém o espere: mudanças no sono. O sono não apenas aumenta, ele muda. Torna-se mais difícil separar a noite do dia. Alguém pode cochilar por horas e depois acordar no meio da noite totalmente alerta. Ou podem flutuar in e out de consciência, falando pensamentos mal formados, começando uma frase e esquecendo o que estavam dizendo. Para os entes queridos, isso pode ser desorientador. Mas para a pessoa que está passando por isso, muitas vezes parece estranhamente normal. O relógio interno do corpo, o ritmo circadiano, começa a perder seu ritmo. À medida que os órgãos desaceleram, o sistema que nos ajuda a ficar acordados quando devemos e a descansar quando é hora também desacelera. E assim, alguém que antes seguia uma rotina começa a viver em um estado onírico, movendo-se para dentro e para fora do tempo. Pegue o caso do Sr. Davis, um diretor escolar aposentado. Todas as manhãs de sua vida, ele acordava às 6 da manhã em ponto. Mas em seus últimos meses, ele começou a adormecer no meio da conversa, até durante o café da manhã. Sua esposa achou que era por causa da medicação ou do tédio. Mas mesmo quando estava acordado, ele às vezes confundia a manhã com a noite, ou perguntava por que o sol não estava brilhando, ao meio-dia. Eventualmente, seus dias eram passados principalmente dormindo, com breves momentos de vigília entre eles. Ele não estava com dor. Ele não estava assustado, mas sua mente estava escorregando para outro ritmo, um que não seguia mais os relógios, mas algo mais profundo. Às vezes, essas mudanças no sono vêm acompanhadas de sonhos vívidos ou até visões. As pessoas podem falar com aqueles que já partiram ou descrever cenas que não estão lá. Para um observador, pode parecer confusão, mas para a pessoa que está passando por isso, pode ser pacífico, até alegre. Esses sonhos ou visões nem sempre são motivo de preocupação. Eles podem até ser sinais da mente se desapegando da realidade e se preparando para algo além dela. Quando essas mudanças acontecem, é fácil querer despertar a pessoa, acordá-la, reorientá-la, trazê-la de volta ao normal. Mas nesses momentos, talvez o que eles mais precisem não seja correção, mas compaixão, uma voz calma, um cobertor cuidadosamente ajustado, uma presença silenciosa que diz: estou aqui e está tudo bem. Quando alguém de quem você se importa começa a mudar diante dos seus olhos, mesmo de maneiras que parecem pequenas, como dormir mais ou se afastar de uma conversa, pode ser desconcertante. Mas essas pequenas mudanças raramente são sem significado. Muitas vezes, são mensagens silenciosas do corpo, se preparando para algo mais profundo, e entendê-las, em vez de temê-las, é um dos maiores presentes que podemos dar, não apenas aos nossos entes queridos, mas a nós mesmos. Vamos continuar com um dos sinais mais emocionalmente desafiadores para muitas famílias testemunharem: a mudança no apetite. Todos nós associamos comida com cuidado, amor e união. Compartilhar refeições é uma das formas mais antigas de conexão. É por isso que, quando alguém para de comer ou mal toca em seu prato favorito, pode parecer que algo está errado, algo precisa ser consertado. Mas, na verdade, a perda de apetite nos estágios finais da vida não se trata de desistir. Não é uma decisão, é biologia. À medida que o corpo começa a desacelerar, o sistema digestivo também. Comer, mastigar, engolir, tudo isso exige energia,
mais do que percebemos. E quando o corpo sabe que está se aproximando do fim, ele começa a liberar processos que não são mais necessários. A comida perde seu apelo, a fome desaparece. Até mesmo cheiros que antes traziam conforto podem de repente parecer esmagadores ou até nauseantes. Uma cuidadora com quem conversei compartilhou a história de seu pai, um orgulhoso cozinheiro italiano que costumava passar horas aperfeiçoando seu molho vermelho. Nas últimas semanas de vida, ele não queria comer nada, nem mesmo um pedaço de seu amado ravioli. A filha tentou de tudo, porções menores, guloseimas favoritas, alimentos macios, mas nada mudou. Finalmente, uma noite, ele disse suavemente: "Estou satisfeito, querida. Não no meu estômago, no meu coração." E ela entendeu. Aquele momento não se tratava de recusar alimento. Era um sinal de que o corpo havia mudado o foco, de sobreviver para liberar. Quando tentamos convencer alguém a comer durante essa fase, muitas vezes fazemos isso com amor, mas também com medo. Queremos mantê-los aqui, mantê-los fortes. Mas às vezes, a força se apresenta de maneira diferente do que esperamos. Ela se parece com um deixar ir. Em vez de focar em calorias ou tamanhos de porções, este é um momento para focar no conforto. Talvez uma colher de purê de maçã, um gole de caldo quente, ou apenas segurar a xícara enquanto eles descansam. As refeições não precisam mais ser sobre nutrição. Elas podem se tornar um ritual de proximidade, uma maneira de dizer: "Ainda estou com você", mesmo que o prato permaneça cheio. E isso nos leva a outro sinal poderoso e visível: uma mudança na temperatura do corpo e no tom da pele, especialmente nas mãos, pés e pernas. Esse sinal pode pegar as famílias de surpresa. Você pode notar que os pés de alguém estão incomumente frios, mesmo com meias. Os dedos podem ficar pálidos, azulados ou manchados, como manchas de cor em uma folha de inverno. Essas mudanças podem ocorrer gradualmente ou da noite para o dia. E não se tratam apenas de má circulação, são a maneira do corpo de conservar energia. À medida que o corpo se aproxima do fim, ele começa a proteger seu núcleo: coração, pulmões, cérebro. O fluxo sanguíneo se desloca para o interior, focando nesses órgãos vitais. Isso significa que os membros, as partes mais distantes do centro, começam a esfriar. A pele pode mudar de textura, cor ou sensibilidade. Não é sempre doloroso. Na verdade, a pessoa pode nem perceber. Mas para aqueles ao seu redor, é um dos sinais físicos mais claros de que algo está mudando. Lembro-me de um velho chamado Ben. Ele adorava as manhãs no seu alpendre, com as mãos envolvidas em uma xícara quente de café. Mas em seus últimos meses, ele parou de sair. "Está muito frio lá fora", ele dizia, mesmo quando estava a 21 graus. Sua filha achou que talvez o aquecedor não estivesse funcionando, mas a equipe de cuidados paliativos explicou: não era o ar. Era o corpo de Ben se voltando para dentro, se preparando da única maneira que sabia. Quando você notar essas mudanças, o instinto pode ser aumentar o aquecimento, adicionar mais cobertores ou massagear as mãos e os pés. E embora esses gestos possam ser confortantes, o poder mais profundo reside no que eles simbolizam: presença. Você não está tentando consertar nada. Você está simplesmente se fazendo presente, deixando-os saber que são vistos, amados e não estão sozinhos. E às vezes, aquelas mãos frias guardam mais calor do que você pode imaginar. Porque não se trata da pele, trata-se da conexão que vive por baixo. Agora, há um sinal que pode vir como uma completa surpresa, especialmente em pessoas que passaram a vida se sentindo ansiosas, preocupadas ou inquietas. É uma onda repentina de paz emocional. Você pode vê-la em um momento, um sorriso suave, um olhar distante, uma abertura repentina que não estava lá antes. Uma pessoa que antes se agarrava firmemente à rotina e ao controle pode de repente dizer: está tudo bem agora. Alguém que lutou com arrependimentos pode começar a compartilhar histórias que nunca contou antes, pedindo perdão ou oferecendo-o, às vezes sem palavras. E isso nem sempre vem acompanhado de religião ou espiritualidade. Esse tipo de paz pode acontecer com qualquer um, independentemente da crença. É mais como um saber silencioso, um pouso suave em um senso de aceitação. Você pode ouvi-los dizer coisas como:
Acho que estou pronto, ou sinto que vou ver a mamãe em breve. Não com medo, mas com paz. Quase como se estivessem se preparando para uma jornada que não tem mais em medo. Havia uma mulher chamada June que passou a maior parte de sua vida adulta lutando contra a ansiedade, sempre com medo de que algo desse errado. Mas em suas últimas semanas, sua família notou uma mudança. Ela começou a sorrir mais, pedir música, segurar as mãos por mais tempo. Uma noite, ela sussurrou para seu filho: "Não estou mais com medo." E ele me contou depois: "Foi a coisa mais pacífica que já testemunhei." Esses momentos nem sempre são constantes. Eles podem vir e ir como ondas, mas quando aparecem, carregam um peso difícil de descrever, uma quietude sagrada, e para aqueles que a testemunham, a memória muitas vezes permanece para sempre. O que é importante é isto: não se apresse em interpretar, não entre em pânico e não analise demais. Apenas esteja lá. Ouça, mesmo que nada seja dito. Ofereça uma mão, mesmo que não seja aceita. Sente-se em silêncio, mesmo que pareça pesado. Porque nesses momentos silenciosos e belos, algo profundamente humano está acontecendo. Uma espécie de rendição emocional que não precisa ser consertada, apenas precisa ser honrada. Às vezes não é o que é dito que permanece conosco, é o que é sentido em silêncio. Uma mão segurada um pouco mais, uma voz familiar chamando um nome que você não ouvia há anos. Um sorriso, suave e constante, sem necessidade de explicação. Quando chegamos a este último trecho, os últimos meses, os últimos dias, o corpo e a alma começam a falar uma linguagem diferente. Uma que nem sempre usa palavras, mas carrega significado em cada respiração, cada pausa, cada olhar. Então, vamos nos voltar para mais um sinal que muitas vezes surge apenas meses antes do fim. E é um que muitas pessoas perdem até olharem para trás com a perspectiva do tempo. Não é físico, não é nem mesmo emocional da maneira que normalmente pensamos. É clareza espiritual, uma mudança que parece transcender tudo o que pensávamos saber sobre a vida, a morte e o que está entre elas. Essa clareza nem sempre se parece com uma luz brilhante ou uma revelação dramática. Muitas vezes é silenciosa. Uma pessoa que antes parecia inquieta pode de repente falar com uma calma certeza. Elas podem começar a conversar com pessoas que ninguém mais pode ver, um cônjuge que se foi, um pai da infância, até mesmo um animal de estimação de anos atrás. Elas podem sorrir sem motivo ou estender a mão em direção a uma presença invisível, e quando você pergunta podem dizer: "Eu só sinto ela aqui", ou "Ele disse que vai me esperar". É fácil descartar essas experiências como confusão ou alucinações. Mas aqueles que passam tempo em cuidados paliativos dirão: essas são incrivelmente comuns, profundamente significativas e geralmente trazem paz em vez de medo. Elas não se sentem como delírios, elas se sentem como preparação, como se a pessoa estivesse se preparando para atravessar uma porta que você e eu ainda não conseguimos ver. Um homem chamado Thomas uma vez disse a seu filho que estava sonhando em caminhar pelo quintal de sua infância, de mãos dadas com sua mãe, que havia falecido há mais de 30 anos. Ela não falou, ele disse, mas eu sabia para onde estávamos indo. Dentro de uma semana, Thomas faleceu em seu sono com uma expressão serena. Seu filho disse mais tarde: "Ele estava pronto de uma maneira que eu nunca vou entender completamente, e isso também me deu paz." É nesses momentos que algo sagrado entra na sala. As famílias sentem isso. A atmosfera muda, como se o tempo desacelerasse. Há uma suavidade no ar, um peso no silêncio, uma ternura que envolve todos os presentes. Mesmo aqueles que não acreditam em nada além desta vida costumam dizer: simplesmente parecia diferente, como se algo sagrado estivesse acontecendo. E talvez esse seja o ponto. Talvez a morte não seja apenas um fim. Talvez seja uma transição que pede presença, não pânico. Reflexão, não resistência. Quando você notar esses sinais, seja aquela clareza pacífica ou qualquer um dos sinais anteriores que discutimos, como aumento do sono, afastamento físico, extremidades frias ou até mesmo um súbito retorno de energia,
A coisa mais importante que você pode fazer é encontrar o momento com presença. Você não precisa das palavras certas. Você não precisa saber o que vem a seguir. Você só precisa estar presente. Sente-se ao lado da cama. Respire junto. Leia um poema favorito. Toque música suave. Diga a eles que são amados. Perdoe o que precisa ser perdoado. Agradeça pelas partes da vida que compartilharam com você. Até mesmo as partes bagunçadas. Especialmente as partes bagunçadas. E se você é quem está experimentando alguns desses sinais, quero que ouça isso claramente. Você não está desaparecendo. Você está em transição. Você não está sozinho. Sua vida ainda importa. Não apenas o que você fez, mas o que você está fazendo agora. Na forma como inspira sua família a desacelerar e ouvir, na maneira como você modela graça, mesmo enquanto seu corpo se cansa, na forma como sua presença, sua história, seu próprio respirar, ensina o resto de nós a amar mais profundamente e a dizer adeus de maneira mais gentil. Algumas pessoas temem que falar sobre a morte a convide, mas eu acredito que o oposto é verdadeiro. Quando falamos sobre isso, quando notamos esses sinais e nos sentamos com eles, tiramos seu poder de nos assustar. Damos a nós mesmos espaço para amar de forma mais intencional, para sermos mais suaves uns com os outros, para nos prepararmos não com temor, mas com reverência. É normal chorar, é normal sentir raiva, confusão ou perda. Não há uma maneira certa de atravessar esta temporada. Mas se você lembrar de uma coisa deste vídeo, que seja isso. Mesmo diante da morte, ainda há tanta vida pela frente. Em cada olhar compartilhado, em cada "eu te amo" sussurrado, em cada respiração profunda do ar da manhã, ainda há significado, ainda há conexão. Então, se você reconhecer esses sinais em alguém que ama, não os veja como avisos a temer, veja-os como convites. Convites para se aproximar, para prestar atenção, para estar plenamente presente nos dias que vocês ainda têm juntos. Porque às vezes, os momentos mais bonitos vêm não de tentar segurar firme, mas de saber quando simplesmente segurar a mão de alguém e caminhar ao lado deles o máximo que você puder. E se você chegou ao final deste vídeo, obrigado. Obrigado por se importar o suficiente para aprender. Obrigado por estar presente para as pessoas em sua vida que precisam de você. Você faz parte de um círculo silencioso e compassivo de pessoas que entendem que a vida não é apenas sobre quanto tempo vivemos, mas sobre quão profundamente amamos. Adoraríamos ouvir de você. Por favor, reserve um momento e deixe um comentário abaixo. Talvez algo que você tenha vivido, ou como esta mensagem tocou você hoje. Suas palavras importam. Elas ajudam os outros a se sentirem menos sozinhos. Se este vídeo trouxe conforto, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar dele agora. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo que é honesto, caloroso e curativo. Até a próxima. Cuide do seu coração. Seja gentil consigo mesmo e lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Aqui está para viver e amar plenamente, a cada passo do caminho.